Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigas e amigos, começamos esse programa Vestuário em Foco, o primeiro programa de 2019, primeiro programa que a gente grava em 2019. Estou aqui com Luzia Falcão, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, como sempre, trazendo informações. Neste programa, nós estaremos apresentando denúncias de trabalhadores da forma desrespeitosa como estão sendo tratados na empresa, com grande possibilidade de trazer muito mais prejuízo aos trabalhadores do que já trouxe até agora. Então, fiquem conosco, porque o programa é interessante e feito para vocês. É verdade. Então, você, trabalhador, quiser entrar em contato com a gente, já tem o nosso telefone, ligue para a gente, 25226597. Primeiro programa que a gente grava em 2019 e a gente esperava que chegasse 2019 e as coisas fossem diferentes, mas não é. Nós estamos num ano que, dentro da nossa perspectiva, a gente acha que é ruim para o trabalhador e será muito pior ainda, né? E com essas posturas que as empresas têm tomado, algumas empresas, né, têm tomado, isso prejudica, isso a gente tem nos preocupado muito. Inclusive, uma das coisas que no final do ano passado, nós fomos surpreendidos, a empresa CR de Friburgo procurou o sindicato, dizendo que não teria condições de pagar o 13º e o salário do pessoal e que iria fazer uma demissão de 90 funcionários, né? A gente foi até a empresa conversar foi a empresa que procurou o sindicato, não foi o sindicato que procurou. Fica bem claro, porque às vezes vai dizer, a empresa procurou o sindicato e nós fomos até a empresa e a empresa configurou a demissão de 90 funcionários. E queria que você explicasse isso direitinho, porque tem alguns espertalhões que se aproveitam desse momento e até tentando denegrir a imagem do sindicato, né? Nós estávamos fazendo uma ação de proteção dos direitos dos trabalhadores, quando tem gente falando que a gente estava negligenciando o apoio ao trabalhador, né? Não, é verdade, é verdade. Quando as pessoas às vezes não procuram, não prestam atenção no que vem acontecendo, acaba falando besteira, né? No final do ano, a gente já estava acompanhando por um bom período os atrasos no pagamento do FGTS, atrasos no pagamento do salário, um período em que não foi pequeno, em que os trabalhadores não tinham nada a produzir na empresa, ficavam boa parte do tempo parados, né? E na época, muitos trabalhadores pediram demissão e até hoje não foram realizadas as rescisões deles. O pagamento foi feito, não foi entregue o termo de rescisão para que ele saiba se está correto ou não, por falta justamente do depósito do FGTS, e outros tantos trabalhadores que já estavam desesperados sem saber como seria o dia de amanhã nessa empresa. Então, conversando com a direção da empresa, foi o dono da empresa mesmo, com uma das suas diretoras e mais um assessor que foi contratado recentemente para ajudá-lo na questão financeira da empresa, chegou-se ao consenso de que a empresa deveria reduzir a quantidade de empregados para poder tentar sobreviver ainda. Então a empresa nos procurou e informou que precisava demitir pelo menos 90 pessoas e que estas pessoas não deixariam de receber as suas verbas, porém elas teriam que ser pagas judicialmente e parceladas para que a empresa pudesse ter um fôlego e se mantivesse ainda aberta. Então nós ouvimos o que a empresa falou, ela até comunicaria os trabalhadores no início do ano. Nós pedimos para que já fosse feita a comunicação no final de ano, porque nós sabemos que a gente, recebendo o 13º, recebendo salário, poderia, não sabendo que seria demitido, gastar além do que poderia e passar por dificuldades no início do ano. Então foram comunicados os 90 trabalhadores de que estavam dispensados e suas verbas seriam pagas posteriormente na Justiça, e o departamento jurídico foi colocado à disposição de todos os trabalhadores para que façam essas ações e resolvam judicialmente essa pendenga.
Então esse foi o passo a passo do que aconteceu. Então no dia 21 de dezembro, foi o último dia em que nós trabalhamos e fomos até a empresa para conversar com os trabalhadores, esclarecendo todos esses passos que deveriam ser tomados dali em diante e eles já estarem cientes que a partir daquele momento não faziam mais parte do quadro de empregados da empresa. O Departamento Jurídico, junto com a Justiça do Trabalho, estará retomando as suas atividades no dia 21 de janeiro. As rescisões foram marcadas para o dia 29 de janeiro e os trabalhadores recebendo o termo de rescisão, dali a gente já vai passar para aqueles, obviamente, que quiserem utilizar-se dos serviços do Departamento Jurídico do sindicato, possam já providenciar toda a sua documentação e ingressar com o processo. Então, nenhum trabalhador vai deixar de receber as suas verbas. Só serão feitas isso judicialmente devido à forma com que a empresa propôs o pagamento, que é de uma forma parcelada. Então, que fique bem claro isso, porque o sindicato não deixou ninguém na mão. Nós estamos fazendo o máximo que seja possível para dar todo o atendimento e amparo a esses trabalhadores, só que o sindicato não tem como fazer milagre, não tem como sacudir o dono da empresa para que se transforme em dinheiro e nem pode reverter uma situação na medida em que ele apresenta do jeito que está. Nós não temos o poder de alterar em absolutamente nada. A empresa deu o aviso prévio e informou como seria. E nós informamos aos trabalhadores qual o procedimento que deve seguir para ser resolvido isso através da justiça. Então é isso. Então ficar bem claro que a gente está dando assistência, a gente está acompanhando. Dia 29, na rescisão, no momento de rescisão, nós vamos estar orientando ainda mais os trabalhadores e lutando pelos seus direitos. É o papel do sindicato, é lutar para a garantia dos direitos dos trabalhadores. Não adianta a gente agora ir para a porta da empresa, fazer gritaria, porque não vai adiantar. Está estabelecido que a partir do dia 29 vai ter que entrar com ação na justiça e a gente espera que a justiça seja célere e que a gente consiga resolver rápido, né, essa pendenga dos trabalhadores da CR. E a gente deixa aqui um recado: quando tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, inclusive você da imprensa, que quiser conversar com a gente, nós estamos à disposição, porque a gente podia ter esclarecido isso já há mais tempo, não é verdade? Então, Luzia, é uma situação. E aí, em cima disso, a gente volta agora em janeiro para o sindicato e uma enxurrada de trabalhadores, e não foram poucos não, né? A gente voltou no dia 7 e do dia 7 até hoje, muitos trabalhadores procuraram o sindicato porque não tiveram seu 13º pago, salário em atraso. Muitos trabalhadores, né, de algumas empresas, não são todas as empresas, mas de algumas empresas que estão de fato desrespeitando os trabalhadores. Não só deixando de pagar o 13º, deixou de pagar salário, né, tem empresas que até hoje não pagou o salário dos trabalhadores e outras que dispensaram os trabalhadores e não pagaram absolutamente nada, encaminharam esse, pode me cobrar na justiça porque eu não tenho dinheiro para pagar e pronto, foi dessa forma. Então foi uma enxurrada muito grande, parecendo que esses empresários estão achando que com o novo governo já mudou a lei e que não tem responsabilidade nenhuma, que pode fazer o que bem entender. Acabou o Ministério do Trabalho, ótimo, não preciso pagar mais nada, não tem que fazer... Gente, não é bem assim. Há direitos e deveres de todos nós, trabalhadores e empresários. Cada um tem que cumprir com a sua obrigação. A lei está vigorando, ela existe. Então você que é empresário tem data para fazer o pagamento, que é o quinto do pagamento de salário, que é o 5º dia útil. Tem data para fazer o pagamento do 13º, que a primeira parcela foi até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. As verbas rescisórias, pela nova lei, tem 10 dias após o término do aviso ou, se ele for indenizado, 10 dias também após a comunicação da dispensa para fazer o pagamento. Isso tudo continua prevalecendo. Não houve nenhuma alteração. E quando não são cumpridas as suas obrigações, a cada descumprimento que vocês cometem, vocês empresários, vocês têm que pagar uma multa de no mínimo 10% para o trabalhador. Exemplo, não pagou o salário no 5º dia útil, pagou no 6º, no 7º, no 10º, seja lá o dia que for, 10% sobre o salário para o trabalhador.
Não pagou o 13º no prazo, mais 10% para o trabalhador. Não pagou as verbas rescisórias, além dos 10%, um salário do empregado de multa pelo artigo 477 da CLT por não pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo. E por aí vai. Então não vale a pena vocês estarem agindo dessa forma. Além de não cumprir com a obrigação do pagamento, vocês ainda vão assistir o áudio, o vídeo que eu falei no início do programa, que daqui a pouco o Edil chama, de como os empresários estão tratando os trabalhadores. Parece que mudou o governo, virou terras de ninguém. Virou uma terra sem lei. Não é bem isso. Vocês prestem bastante atenção no que vocês estão fazendo. É verdade. E a gente tem falado muito isso aqui no programa. Nós do sindicato trabalhamos na intermediação entre a empresa e o trabalhador. Nós somos ali o meio do campo. E a gente tenta orientar os empresários e os contadores, né, a forma de tratamento do trabalhador. Né? É um contrato de mão dupla. O trabalhador tem sua função e a empresa também. Mas alguns empresários, ainda bem que são poucos, empresários acham que pode falar com o trabalhador de qualquer jeito, pode chamar a atenção do trabalhador de qualquer jeito, podem fazer o que quer. Então a gente vai assistir um vídeo, que a Luzia está falando, justamente isso. Primeiro nós vamos assistir um vídeo onde a trabalhadora teve o seu salário, seu 13º, alterado pela empresa, falsificar a assinatura do trabalhador, reduzir o pagamento da coisa. Isso na linguagem popular é o quê? Isso é uma forma de tratamento. Isso, eu vou até tirar aqui, ó. Isso é falsidade ideológica. Ninguém pode assinar pelo outro. Ninguém pode assinar. Eu não posso assinar pela Luzia, a Luzia assinar por mim, né? Só se ela tiver procuração minha. Se ela tiver procuração. Se não tiver, ela não pode. E outra coisa, se eu retenho um salário que é do trabalhador, eu estou roubando o trabalhador. É roubo. Isso não é bem claro. Então a gente tem que entender. Então vamos assistir esse vídeo aí para a gente ficar mais indignado um pouquinho. E depois do vídeo você vai ouvir um áudio onde que a trabalhadora é chamada de um monte de coisa, só porque ela estava cobrando o direito que ela tem direito. O direito que ela tem direito, ficou até... É um direito dela. Então nós vamos assistir o vídeo e logo em seguida o Patrick bota o áudio pra gente ver como que o tratamento está existindo uma falta de respeito, principalmente em algumas empresas aqui em Friburgo. A gente vai assistir e volta já já. Mas eu fui agora na confecção para poder receber. Olha só como que ela me deu meu 10º. É esse dinheiro aí que é o meu 10º, entendeu? Só que eu não tinha mais dívida nenhuma na confecção. Eu tinha pegado R$400 com ela em abril. Peguei R$400 com ela em abril. Dia 15 de abril que eu peguei, 450 com ela. Em maio ela descontou R$100. Junho, R$100. E ficou R$300, que não é nem 300. É, R$300 para ela descontar agora, que ela descontou no dia do meu pagamento, os R$300 limpinho, que eu tô ali com ela guardado. E o que que acontece? Chegou agora, que ela viu que ela tinha que me pagar e ela não tem o dinheiro para me pagar, ela arrumou essa dívida, que eu vou chegar perto para você, ó. Só que eu não peguei esse dinheiro e não assinei, porque a minha assinatura não é essa. Entendeu? Eu não assino desse jeito. Isso aí foi ela que assinou, como se eu tivesse pegado esse dinheiro, mas eu não peguei esse valor. O contador dela, para poder me tirar de boba, já não bastava essa dívida que ela arrumou para mim. Eu quero meu dinheiro, porque eu não peguei esse dinheiro com ela. Tá? Eu tenho certeza absoluta, eu não sou maluca. E olha o que ele fez, ó. Foi lá e colocou a data pra mim, como se eu tivesse recebido no dia 20. Hoje é 27. Olha a data que ele botou pra mim poder assinar, como se eu tivesse recebido no dia 20. Só que eu não assinei, porque ela não deixou eu botar a data que eu queria. Ela foi lá, ó, ela botou a data, mas ela falou que foi o contador dela. Mas eu gravei o vídeo que ela até me empurrou, ela até veio me agredir. Tá tudo gravadinho. E olha aqui, ó, a outra folha, que no caso é a folha que teria que ficar na firma. Ela assinou, ela ou ele, que ela botou culpa nele, falou que foi ele que assinou. Assinaram por mim, botaram a data como se fosse eu, pra mim assinar. Só que eu não assinei. Eu peguei a folha da mão dela, que ela me deu a folha pra assinar, botei no bolso e vim embora. E esse valor aqui, Luzia, eu não peguei. Tenho como provar esse valor aqui. Eu não peguei. Porque ela já tinha, dos 450 que eu tinha pegado com ela já tinha descontado. Ela descontou em maio R$100, entendeu? E ficaria
ficaria o restante para mim poder pagar para ela. Mas todos os restantes eu falei, desconta. Ela não quis descontar. Aí quando foi agora em dezembro, ela não tem o dinheiro para pagar, porque ela me deu o meu porque eu tô em cima dela, entendeu? Aí, ó, olha o que ela fez. Botou esse valor de R$500 mais R$100 para me poder pagar. Só que eu não peguei. Porque, olha só, eu não tenho... Essa assinatura não é minha. Eu não assino assim, entendeu? Quem assinou foi ela, tá aqui, ó, assinadinho por ela. Eu assino na sua presença para você ver como que é a minha assinatura, que você vai ver que eu vou estar aí. Entendeu? Dia 9, 10 horas. Então, o que que acontece? Foi o que eu falei com ela, eu quero meu dinheiro. E ela ainda me empurrou, ela ainda me agrediu, entendeu? Aqui, ô sua... Você não passa de um monte de merda, vai te catar. Você tá achando que eu tenho medo de você, rapaz? Bota uma coisa na sua cabeça, minha filha. O mesmo vento que venta aí, venta aqui. Eu não tenho medo de você, não. Não entra no meu caminho. Tá bom, querida? Não entra no meu caminho. Tu vai pro inferno e me esquece. Entendeu? Me esquece, vai pro inferno. Você não toca mais no meu nome, não. Tu tem vergonha na cara? Se tu é mulher, cara, vem aqui no meu portão, vou resolver essa... Vem aqui, você não é brabona? Eu não tenho medo de você não, cara. Mulher igual você, eu cago pra você. Eu não tenho medo de você não, cara. Bota bem isso na tua cabeça. Cala tua boca, você não fala mais meu nome não. Tu tá entendendo? Enfia a tua língua no... porque eu não tenho medo de você não. Então, gente, você assistiu o vídeo aí, é de estarrecer, né? A gente pensa, né, Luzinha? Estarrecer, ver que a empresa pode fazer isso com o trabalhador. Tanto o vídeo da alteração e o áudio, né, chamando a trabalhadores de nomes que não dá para repetir. Não tem como repetir as palavras usadas. Isso foi uma empresária, né? O áudio foi a empresária falando com a sua empregada justamente porque ela foi cobrar os dias que ela tinha trabalhado e não recebido. Então... é o que eu falei no início, as pessoas estão achando que podem fazer tudo agora, que não existe mais lei, que agora eles são os donos do pedaço e as pessoas podem ser tratadas de qualquer forma e de qualquer jeito. E não é assim. A lei ainda existe, essas pessoas já foram encaminhadas para o departamento jurídico, vão acionar essas empresas judicialmente. Possivelmente, aí o departamento jurídico é que vai acompanhá-las, deverá ser feito um boletim de ocorrência pela forma como foi tratada, inclusive a questão do roubo e da falsidade ideológica, porque foram 2 crimes numa atitude só da empresa, e isso não existe. Pelo amor de Deus, vocês têm que ter um mínimo de respeito com os trabalhadores que vocês contratam. E quando vem choramingando, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar. Se você não pode se estabelecer como patrão, tem que ficar como empregado. O que não pode é contratar as pessoas e agir com elas do jeito que vocês estão agindo, porque essas pessoas não são meras peças de reposição. Não são umas máquinas que a hora que deu defeito vocês trocam e faz o que vocês bem quiserem. Tem que tratar essas pessoas com o devido respeito e a justiça ainda existe para coibir essas atitudes que vocês tomaram. Então prestem muita atenção. Vocês, trabalhadores, se estiverem sendo tratados da forma como essas meninas foram e tiveram a coragem de gravar, de produzir provas para fazer a defesa delas, façam a mesma coisa. Municiem-se de provas porque esses mau empresários têm que aprender a respeitar cada um de vocês. Não pode ficar achando que podem fazer qualquer coisa. E mais uma coisa, recebeu fora do prazo? Ponham a data do dia em que você estiver recebendo, porque se não pagar no 5º dia útil, vocês têm direito a uma multa. E vocês colocando a data do 5º dia útil, conforme a empresa manda, vocês estão abrindo mão de um direito que é garantido para vocês. Então vocês façam o favor também de tomar uma atitude e não achar que alguém vai fazer milagre por vocês, porque não vai. Se vocês não colaborarem, se vocês não se defenderem, não há quem possa fazer milagre no que possa mudar a alteração na qual vocês estão vivendo. Então façam como essas meninas. Tomem uma atitude, mudem a situação ruim na qual vocês estão. É verdade. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, sindicato 2522-6597, que a gente vai estar lá para apoiar você, trabalhador, seja em qualquer situação. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico
departamento médico, curso de informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Olá, amigos, voltamos com o programa Vestuário em Foco. No primeiro bloco você viu que a situação já começa quente. E a gente quer falar aqui um pouquinho do que o governo atual ele tem de ações no sentido de desmontar a estrutura, principalmente de defesa dos trabalhadores, né? A gente vai assistir um vídeo agora, Luzia, sobre o fim do Ministério do Trabalho, né? Porque aí a gente tem o Chico Alencar falando sobre o fim do Ministério do Trabalho, quanto que é ruim para o trabalhador. E depois a gente volta a comentar. Quem é aposentado ou recebe pensão, por exemplo, pensionistas, isso também, eles serão prejudicados também. Sim, todos. Embora eles omitem, né, vamos dizer, o que seria a extensão, a amplitude da reforma da Previdência, mas não temos dúvida nenhuma que ela, além de mexer no tempo de contribuição, no valor do benefício, ela também altera, por exemplo, as pessoas que são beneficiadas com o BPC, né, com o benefício de prestação continuada, com pessoas que eventualmente se aposentam, recebem um benefício em função de um acidente de trabalho, de uma situação de invalidez, de um quadro permanente, desvinculando os valores do benefício do salário mínimo, inclusive ampliando aquela faixa de 65 anos, que são dos idosos, que se não tem comprovadamente nenhuma renda, nenhum rendimento, inclusive da família, ele passa a receber um salário mínimo. Se aventava, inclusive, a possibilidade de ampliar para 70 ou mais a idade mínima para receber esse benefício. Então, o que está se consolidando, embora tenha-se muita especulação em torno do tema, é de que vem uma proposta com grau de severidade muito grande pela frente, que vai afetar indistintamente, sejam aqueles que já estão aposentados, desvinculando o valor do salário mínimo, seja aqueles que estão prestes a aposentar, ou seja aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho. E, Marilene, um dos pontos principais aí da proposta da reforma previdenciária da equipe econômica de Jair Bolsonaro é o sistema de capitalização. Vou pedir para você explicar um pouquinho o que seria esse sistema. E a gente tem exemplos, por exemplo, de países na América do Sul, como a Argentina e o Chile, que isso não deu certo. O que aconteceria de diferente para que desse certo aqui no Brasil? O que se colocaria na cabeça, né, de que não deu certo lá, mas vai dar certo aqui no Brasil? Sim. Bom, primeiro que o sistema de capitalização pressupõe que, ao invés... o nosso sistema é um sistema compartilhado, é um sistema solidário, e o sistema de capitalização é um sistema individual. Então, ao invés... hoje, as pessoas individualmente contribuem para o sistema de seguridade social e a minha contribuição atual financia o benefício daquele que está aposentado. Um sistema de capitalização significa, é como se eu colocasse numa poupança, um percentual que pode ser em torno do valor que eu já contribuo, porque isso não está definido, pode ser um valor menor, pode ser um valor maior, que seria administrado por uma corretora, por uma seguradora do sistema financeiro, que cobra uma taxa de administração e que vai fazer um cálculo atuarial, então, quantos anos de contribuição e qual o percentual para me permitir que daqui a 20, 30, 40 anos, dependendo da faixa etária em que eu esteja, quando eu for aderir a esse sistema de capitalização, eu vou receber. Então, isso é uma coisa muito complexa. Primeiro, porque não tem nenhuma forma de financiamento que assegure que uma contribuição mensal, em torno de 8, 11%,
12%, que é a variação da contribuição do sistema previdenciário hoje no Brasil, das pessoas que são assalariadas, com uma contribuição como essa, me permite que, ao me aposentar, ao receber o benefício, eu vou receber um valor compatível com aquele que eu recebia quando eu estava justamente na atividade econômica, estava na ativa. E que hoje esse sistema me permite, porque se eu tenho uma contribuição, por exemplo, sobre o teto da Previdência, eu vou receber próximo, se for aplicar o sistema 85-95, eu vou receber praticamente a mesma coisa que eu recebo na ativa. Se eu tiver o fator previdenciário, isso vai dar uma pequena diferença de 10, 15, 20%, né? O que aconteceu com o Chile, aconteceu com a Argentina? Esse sistema no Chile, ele foi adotado ainda no regime militar. Ele começa a apresentar os seus primeiros resultados agora. Então, teve um período de transição e um trabalhador, uma trabalhadora chilena, hoje recebe, em média, $115 por mês. Ou seja, isso transformado em reais, dá mais ou menos em torno de 400, 450 reais por mês, o que é metade de um salário mínimo, e que, no caso do Chile, você tem um processo de empobrecimento da população mais idosa impressionante, de maneira que eles já estão revisando o sistema, já estão trabalhando com a hipótese de criar um outro fundo a partir do aporte das pessoas individualmente, em torno de 4%, que seria para um fundo público, e um dado mais alarmante ainda em relação ao Chile. O percentual de pessoas idosas que recorrem ao suicídio aumentou muito nesse último período, então isso tem preocupado, isso tem forçado o governo chileno, inclusive, a aportar recursos públicos para poder complementar o benefício do aposentado, para que ele possa ter um mínimo de qualidade de vida. Esse é o resultado da política que foi adotada no Chile. Sim. Então, ela, evidentemente, não nos interessa, né? Com certeza. Bom, Marilene, obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal. Até uma próxima. Ok, obrigada. Então, você assistiu o vídeo aí sobre o fim do Ministério do Trabalho, né? É querer desmontar a estrutura que fiscaliza efetivamente o Ministério, as empresas. E é um absurdo, porque Ministério do Trabalho, ele teve uma das entrevistas aí do presidente que ele falou que o Ministério atua como um sindicato de trabalhador que fica no pé das empresas. Gente, o empresário que cumpre com a sua obrigação, eu entendo que ele deva querer mesmo que essas empresas que não cumprem com a lei sejam autuadas, que sejam obrigadas a respeitar a lei para que não haja concorrência desleal. E o Ministério do Trabalho, ele não só fiscaliza as empresas que mantêm trabalhador sem carteira assinada, que não recolhe o FGTS, ele faz as normas regulamentadoras, né, para a questão da saúde do trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho tem uma série de ações para garantir a relação de trabalho mais saudável entre trabalhador e empresa. Tendo o Ministério do Trabalho, como vocês viram no bloco anterior, tem uma série de empresas que ainda, algumas, né, empresas que agem de uma forma totalmente desrespeitosa com os trabalhadores, acabando com um órgão que fiscaliza. Vocês acham que vai ter alguma melhora? Ou vocês acham, como eu, que com o fim do Ministério do Trabalho só vai aumentar a quantidade de empresários que acham que pode fazer qualquer coisa? Nós entendemos que o Ministério do Trabalho não poderia acabar de jeito nenhum. Não pode, na realidade. Então, há uma série já tem processos tentando impedir que, de fato, isso aconteça, porque por ele já acabou, pelo presidente já acabou. Só que os trabalhadores ficam à mercê desses empresários que tomam essas atitudes, como a que nós mostramos anteriormente, e ficando à mercê dos empresários que não têm um mínimo de escrúpulo nem de responsabilidade. A gente não pode deixar isso acontecendo. O Chico Alencar é um dos defensores, né? Era, né, um dos defensores, senador, acabou foi candidato a senador. Né, foi candidato a senador, acabou não sendo eleito, mas a gente perdeu um excelente deputado, que era um daqueles que ficavam lá brigando pelos trabalhadores, para garantia e manutenção do direito dos trabalhadores. E o que a gente pode fazer agora é resistir, é tentar brigar, porque
muita coisa ruim está previsto, principalmente na cabeça dessas pessoas que acharam que mudando o governo estariam totalmente livres para fazer o que bem quisesse e que não teriam represália sobre isso. É verdade. Então você, companheira, analisa a situação. Muitas vezes a gente ouve as notícias aí. Vai acabar com o Ministério do Trabalho. O que está por trás disso, né? O que está por trás do fim do Ministério do Trabalho? É justamente prejudicar quem? O trabalhador, mais ninguém. Outra situação que está acontecendo hoje no governo eles querem retomar agora a discussão da reforma previdenciária. A gente já bateu muito nisso aqui e a gente conseguiu, através até o deputado Glauber, né, que é aqui de Friburgo e é um que defende os interesses dos trabalhadores lá na Assembleia, no Congresso Nacional, lutou muito junto com a gente para que a reforma da Previdência apontada aí, apresentada pelo Temer, ela não fosse aprovada, e conseguimos na legislatura passada. O presidente eleito, com o seu Paulo Guedes, que é o que tem de pior na política, é o seu Paulo Guedes, ele vem e vai apresentar uma reforma da Previdência pior do que a que o Temer propunha. Você pensa nisso? Se tinha alguma coisa pior do que aquilo que ele já propõe, que era o fim da aposentadoria para o pobre. Pobre não vai ter direito mais de se aposentar, trabalhador não vai ter direito mais de se aposentar. O Paulo Guedes, Luzia, Paulo Guedes, ele é neoliberal, ele é dessa linha liberal, e ele participou do processo de reforma da Previdência no Chile, na época da ditadura no Chile. Para vocês terem ideia, hoje no Chile, os idosos, são milhares de idosos que estão se suicidando. Pode pegar qualquer matéria e você vai ver. Porque a aposentadoria no Chile hoje, para a grande maioria dos idosos, é 70% do salário mínimo. Ou seja, hoje no Chile, um trabalhador lá aposenta ganhando R$800. É cento e tantos pesos lá, R$830, se eu não me engano. Então imagina, essa é a proposta que se apresenta para o Brasil como solução do problema, quando o próprio ministro do Exército já disse que não aceita que os militares entrem na reforma da Previdência. Se o militar, se o trabalhador comum como nós contribui, porque o militar não pode entrar na reforma da Previdência? Então, são coisas que a gente tem discutido ao longo desses programas aí, né? E agora vamos ter que voltar para a rua brigar contra a reforma da Previdência. A gente vai ter que brigar, né? Vocês vão assistir com a gente um vídeo falando um pouco sobre isso, para vocês entenderem melhor. E quando a gente fala que o pobre vai ser aquele que mais vai ser prejudicado, porque eles colocam uma expectativa de vida em torno de 80 anos. Não acha que pode colocar aposentadoria só por idade a partir dos 65? Porque tem algumas regiões do nosso país que tem, obviamente, alguns idosos que estão chegando a 80, 85, 90. Isso é fato. Mas tem muitas regiões e muita classe, né, da nossa sociedade, aqueles que trabalham, que pegam no pesado mesmo, que essas pessoas mal chegam até os 60 anos, morrem muito cedo. Então, nessas pessoas, eles não estão pensando. Estão pensando naqueles que têm condições de ir para uma academia, de ter uma boa saúde, ter um médico, né, ter um plano de saúde para poder cuidar da sua sobrevivência com mais dignidade, mas estão esquecendo que quem carrega esse país nas costas são os pobres que trabalham e trabalham muito e trabalham duro para conseguir sobreviver. Essas pessoas sofrem psicologicamente, sofrem fisicamente para poder se manter, para poder se sustentar e a sua família, e essas pessoas, infelizmente, não conseguem sobreviver tanto como eles estão pensando. Então vocês assistem, vai ser um vídeo atrás do outro, porque os dois vão estar se complementando e mostrando para vocês como vai ser a proposta e o que pode acontecer com os brasileiros do nosso país. Então nós vamos direto ao vídeo e a gente volta já já. Não é só no contraste dos prédios que a desigualdade se apresenta nas grandes cidades. Entre a curta distância do morro até a elite, também existe uma expectativa de vida que diminui conforme a periferia vai se aproximando. Um estudo da Rede Nossa São Paulo aponta que enquanto em áreas mais nobres da cidade se vive até os 80 anos, nas regiões mais pobres a expectativa de vida é inferior a 65 anos. É pensando neste mapa da desigualdade que especialistas prevêem que a população mais pobre não terá o direito de se aposentar caso a reforma da Previdência de Bolsonaro seja aprovada com a idade mínima de 65 anos. Estabelecer 65 anos como parâmetro comum
para todos brasileiros e brasileiras, pode significar confirmar uma desigualdade e confirmar os mais pobres, aqueles que têm uma inserção ocupacional mais precária, mais flexível, menos contributiva ao longo da vida, um afastamento e talvez um impedimento estrutural de acesso à Previdência. O Ministério Público hoje no país tem uma média de aposentadoria de R$18 mil. O Judiciário tem uma média de aposentadoria de R$27 mil. E os servidores públicos do Legislativo Federal, R$28 mil. Militares, 13 mil. Enquanto que no Brasil hoje, quem é do regime geral da Previdência, a média é de R$1.300. Para Remígio Todeschini, ex-diretor da Previdência do governo Lula, a reforma é necessária para equilibrar as contas públicas, mas deve servir também para reduzir as desigualdades. Fazem o desencargo dessa questão previdenciária para o grande capital e cortam os benefícios das pessoas mais pobres, populações rurais, os trabalhadores que têm dificuldade daquelas profissões menos qualificadas que não conseguem chegar a ter o registro oficial de 30 a 35 anos. Já o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio, discorda do déficit da Previdência como justificativa para a reforma. Para ele, a forma de cálculo precisa ser revista. Juntar todas as despesas e juntar só parte das receitas vai dar déficit, né? Quem é responsável por financiar os militares? É o orçamento da União. Então, se os militares têm 10 de previdência, a União precisa colocar 10. E tem que entrar 10 de despesa e 10 de receita. Para cada uma delas, para ver se de fato há déficit ou superávit. Além disso, é importante considerar que a Previdência faz parte da Seguridade. E a Constituição de 88 considerou para a Seguridade Social as contribuições patronais, as contribuições dos trabalhadores e outras fontes de financiamento que, somados, devem financiar a Previdência, a assistência e a saúde. Ok, você assistiu o vídeo e foi bem claro o vídeo sobre todas essas propostas que vai prejudicar você. Então a gente queria iniciar o ano com boas notícias, mas não deu. E a gente espera que no próximo programa a gente possa trazer boas notícias. Mas eu só quero dar um recado, é que a gente mudou o sistema lá no sindicato, que eu ia falar em boa notícia, que devido à reforma a gente teve que, aquela festinha do sócio aniversariante, ela não vai acontecer. Mas nós vamos sortear um brinde para o associado que fizer aniversário, né, no mês. Esse sorteio vai acontecer toda última sexta-feira do mês. Toda última sexta-feira do mês a gente vai fazer um sorteio pela nossa página lá no Facebook. Então você que é sócio sindicato, fica ligado. Então até o próximo programa, se Deus assim permitir. E a gente falou sobre a questão da Previdência, até porque quando você for chamado para qualquer ação, para qualquer ato, fiquem antenados e participe, porque a sua vida está em jogo. Uma boa semana de trabalho a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,